O Papo Reto recomenda a Fisiocenter, clínica de fisioterapia tradicional aqui na cidade de Cabo Frio. Vamos conversar com o fisioterapeuta Alípio, pioneiro aqui na cidade de Cabo Frio, e ele vai falar sobre a clínica Fisiocenter. Então, Tamires, a gente já se encontra aqui há muitos anos, né? Pioneiro aqui nessa região, praticamente. A gente vem realizando esse trabalho aqui com o povo de Cabo Frio há muitos anos, trazendo fisioterapia, trazendo sempre recuperação para as pessoas, tentando fazer o melhor da gente. Fala das especialidades que você atende aqui na clínica. Então, nós atendemos aqui a correção postural, o RPG, trabalhamos com cinesioterapia de uma maneira geral, trabalhamos com pilates, fazemos alguma coisa de dermatofuncional, algumas atividades de dermatofuncional, drenagem linfática, tudo que se volte à recuperação, desde a parte neurológica para ortopédica, abrangemos uma quantidade muito grande de sequelas. Inclusive, eu sou cliente aqui do Alípio, eu faço RPG, aproximadamente umas 5 sessões. Já tem mudado bastante no meu dia a dia, eu já vejo muita diferença. Acho que todo mundo deveria fazer o RPG. Sim. Você na verdade, não tem ninguém que não precise do RPG. A partir do ponto de vista que ninguém nasce perfeito. E além disso, durante a vida, todos vão tendo perdas posturais. E essas perdas vão se traduzindo sempre em compensações, desvios, e essas compensações vão virando deformidades, vão provocando microlesões. Com o RPG você pode antecipar, pode evitar que essas compensações, esses desvios, sumam proporções que venham causar microlesões. E não só prevenção, mas também aqueles que já têm, né, uma hérnia discal, um problema assim, que é feito exatamente por você ter feito uma disfunção, ter convivido com uma disfunção durante muito tempo. Através dessa correção funcional, você evita que aquela lesão aumente e até mesmo se corrija. Uma coisa que você sempre repete e que fica sempre na minha cabeça é que o RPG não só melhora a postura, mas também como a estética. Tem gente que procura pela estética e não pela funcionalidade da postura? Não, é muito difícil. Normalmente as pessoas não têm essa consciência da estética, mas a verdade é que todas as pessoas que fazem o RPG se beneficiam esteticamente, mesmo porque há casos até, por exemplo, em que as pessoas acham, por exemplo, que não tem, no caso da mocinha, vamos dar um exemplo, né? Acha que não tem o seio. E às vezes ela não tem seio porque ela apresenta um ombro com rotação interna. Então ela esconde praticamente. Aquilo é uma questão de postura, é uma questão de biotipo, às vezes por timidez ou coisa assim, acaba escondendo esse seio. E quando ela faz a correção e procura fazer a rotação externa dos ombros, você vê que realmente aparece o seio. Quer dizer, e assim vai acontecendo. Muitas vezes ela acha que está com o abdômen muito acentuado, tem muita barriga, mas não é. Mas porque ela está fazendo uma curva de lordose acentuada. A mesma coisa no quadril, em relação à região glútea, né, a região do bumbum, em que as pessoas, exatamente por ter essa postura de jogar o quadril para frente, desfazer a curva lombar, fica com o quadril vertical. Quando você normaliza o quadril com o ângulo, não precisa exagerar, é o ângulo certo do quadril. Quando você cuida disso, você vê que aparece. Então isso é interessante, porque às vezes as pessoas escondem o que elas têm na postura errada. Então quando você faz o RPG, você equilibra essas posições do corpo, da cervical, do torácica, do quadril, inclusive joelhos. Quantas pessoas têm o joelho muito para dentro, que a gente chama de tesoura? Através da postura a gente começa a corrigir joelhos, os pés. Na verdade é a globalidade, né? Cada parte dessa do corpo interfere na outra. E aí você tem que procurar harmonia e saber. Então às vezes a pessoa está querendo colocar um silicone, fazer uma lipoaspiração, e às vezes não precisa de nada disso, né? É só consertar a postura que já resolve. Sim, é isso. Estamos aqui agora na área de Pilates da Fisiocenter. A gente vai conversar com a Thaís, que é instrutora de Pilates aqui. Oi, gente, tudo bem? Aqui está a nossa salinha. A gente está aqui atendendo todos os tipos de público. Se vocês olharem bem, a gente tem idosos, temos pessoas mais novas, temos gente que tem problema no joelho, no ombro. E o Pilates é para todos. Essa é a mensagem que eu quero passar, é que o Pilates é para todo mundo, não é para um público só. Então, a gente trata a pessoa com individualidade.
Então, se você tem um problema no joelho, a gente vai prestar atenção no seu joelho, vamos focar nisso. Se você já quer vir para poder ficar com o corpo legal, a gente também vai fazer esse tipo de trabalho. Então, venham para cá, venham conhecer, vale muito a pena. A aula experimental, a gente não cobra, então a gente faz a aula mesmo para vocês virem conhecer, ver se gostam. A gente fica aqui na Physiocenter, na rua Raul Veiga, 645, Centro Cabo Frio. É na rua do antigo Colégio Santa Rosa, que agora mudou de nome, e da Casas Bahia, né? A gente fica atrás das Casas Bahia, perto do cartório. Então, venham conhecer a gente. O telefone é 2645-6124. Vem pra cá. A gente vai conversar agora com o Diego, ele também é fisioterapeuta aqui na Physiocenter. Quando o paciente chega, o que a gente faz? Como direcionar o paciente para chegar aqui e conseguir esse tratamento? Né? Então, depende de cada caso. Quando a gente tem que primeiro marcar uma avaliação para poder, dentro daquela avaliação, identificar o que o paciente apresenta. Né? Então, assim, qual a disfunção que ele tem, se é um problema de coluna, direcionar. É só uma subluxação? É uma hernia de disco? Tem parestesia? Não tem? Então tudo isso vai direcionar o tratamento. Deixa eu dar uma olhada para ver. Vai? Ai, meu coração. É um tipo de lesão que eu pego muito aqui e que o pessoal fica... Magoa a musculatura e não consegue resolver. Deita aí que eu vou te mostrar o que é. Faz RPG, faz um monte de coisa e não resolve. E essa cadeira ela tem várias posições. Várias. Ela mexe de acordo com o que eu precisar. Nesse tipo de patologia de trabalho, de consciência corporal, de estrutura corporal que ela tem, a gente tem que sempre tentar trabalhar para realinhar essa coluna por inteiro. Né? Então, assim, ela já faz o trabalho de RPG que vai corrigir essa deficiência de curvatura que ela tem. Então, o RPG alinha a coluna e reequilibra a musculatura. O que a gente vai fazer agora? Realinhar, reeducar, reposicionar vértebra por vértebra na coluna dela. Então, assim, o RPG ele funciona de uma maneira global. Então, ela acerta a coluna, ele é ótimo, mas acerta a coluna de maneira global. Agora a gente vai corrigir toda a microlesão articular que você tem na coluna. Então, assim, começa do crânio até o sacro. Então, vértebra por vértebra, a gente vai realinhar elas para que elas fiquem tudo retinho, direitinho, para que a sua musculatura solte, relaxe, e aí dentro de uma correção da RPG, você consiga corrigir até de uma maneira mais fácil e com menos dor. Tá? Então, vamos começar a ver aqui o que ela tem. Aí você vai olhando para a cara dela, você já vê eu palpando aqui, eu sinto onde é que ela tem lesão. Você olhando aqui, você já sabe. Cervical dela aqui eu alinhei. Aquela região que você falou foi do lado direito? Uhum. Então agora aqui que a gente vai corrigir, né, a queixa principal dela aqui. Que é essa dor que todo mundo sente, quase todo mundo, no meio, bem na direção da escápula ali. A gente sempre acha que é romboide. Vai lá, enfia o dedo em cima, enfia o cotovelo, faz liberação e não resolve. O que geralmente é esse tipo de lesão? Isso aqui. Vira o pescocinho. Vai? Uhum. E aqui, vai? Uhum. Inspira. Solta o ar. Viu onde é que estava a sua lesão? Nossa. Mas não tem noção do que aconteceu aqui. Então o que acontece? A sua costela que estava rotacionada. Então veja a costela está alinhada aqui direitinho, ela rodou. Então dificulta até o seu movimento da escápula. Então toda aquela musculatura que envolve aquela cintura escapular, ela está completamente descompensada
para tentar acertar um movimento escapular que não funciona, porque é como se tivesse um quebra-mola ali. Então toda hora que você levanta e aí abaixa o braço, a sua escápula precisa de mais força para se movimentar. Né? Então toda essa região fica comprometida, às vezes dá dor no ombro, tem gente que fica até com a capsulite, vai começar a dar dor no ombro por causa de uma lesão lá na escápula. Né? Então assim, resolve o problema da escápula, a partir dali a gente vai corrigindo o resto. Tá? Fica de lado agora. Relaxa tranquilo, é como se você fosse cair da maca, solta o corpo. Isso. Inspira, solta o ar. Do outro lado. Moderno, ele tá todo crocante, né? Hoje já tá. Aprendi esse termo hoje, hein? Muito legal. Hoje ela tá mais interessante, saindo daquele chocolate ao leite sem graça, com chocolate crocante. Relaxa. Deixa como se fosse cair da maca, solta o corpo. Inspira, solta o ar. Tudo bem? E o importante é isso. Sempre que você for fazer uma manobra de quiropraxia, a manobra é sempre suave. Então, às vezes a pessoa fica com medo, vai torcer meu pescoço, vai torcer minha coluna, vai me machucar. Pode machucar. Se você fizer com quem não sabe o que está fazendo, vai se machucar. Né? Mas assim, a manobra é sempre muito suave. Então, se você não torce, você faz um pequeno movimento que com aquela pressão, com aquele posicionamento que você coloca, a vértebra se ajusta. Então, assim, nunca é na força. Então, por que o nego se machuca? Porque vai na mão de quem não sabe o que está fazendo, acha que vai girar o teu pescoço e vai te machucar. Não vai reposicionar, pelo contrário, vai fazer uma lesão nessa cervical, nessa lombar. Nesse caso aqui, você vê que eu quase não faço força, eu te posiciono e faço isso aqui. Ó. Instala tudo. Reposiciona. Tá? Sempre depois de manipular, ou antes, dependendo do paciente, eu entro no trabalho da maca, que é o trabalho de descompressão de coluna. Então, aquilo que a gente falou, a gente pode fazer o trabalho da correção com RPG, do eixo articular, reposiciona a coluna com a quiropraxia e depois a gente vem para a maca para fazer a descompressão da coluna. Então, assim, não é o caso dela, mas o paciente, vamos supor um paciente que tem hernia de disco lombar. Você conseguiu liberar a musculatura, corrigir o eixo articular, corrigir as vértebras e agora você vai descomprimir aquela vértebra que está com aquela hernia de disco extrusa, tensão no ciático, dando dormência na perna. Então a maca entra no final para auxiliar o tratamento. Então a gente vai trabalhar para poder descomprimir essa coluna. Deixa eu ir para o outro lado para você ver o que eu vou fazer. Que maneira ela se mexe fazendo. Então o que ela vai fazer? Toda hora que ela faz essa flexão aqui, que ela desce, ela abre o espaço da coluna atrás. Então assim, a compressão da hernia de disco ela é sempre posterior. Quando você flexiona, você abre o disco posteriormente. E aí você alivia aquela compressão. Então aquela hernia que está comprimindo o nervo ciático, ela para de comprimir. Então você vê, vai trabalhando sempre com a mão junto para dar mais conforto para o paciente. Sempre que eu travar ela aqui, ela vai sentir repuxar a coluna, mesmo ela que não tem hernia de disco. Sente repuxar a coluna? Vai fazer o trabalho da liberação, da abertura de espaço. Então sempre que descer, a gente está abrindo espaço aqui atrás. Então desceu e na hora que vem, você hidrata o disco. Quando você desce, você abre espaço articular. Então se o cara tem uma compressão aqui, uma artrose de coluna associada com uma hernia de disco, sempre que a gente abrir espaço, a gente está descomprimindo essa vértebra aqui, ó. Está descomprimindo esse disco. Então aquele efeito de compressão vai diminuindo. A dormência na perna vai diminuindo. Isso, mas eu adoro essas instaladas que você deu. Essa é a diferença assim, da instalada, que às vezes a gente consegue fazer até em casa,
né, do reposicionamento articular pensado e realinhado do tratamento da quiropraxia. Que aqui a gente está realmente realinhando vértebra por vértebra, reposicionando a coluna do jeito certo. Você tem a tecnologia da maca, né, desse sistema de flexo-extensão dela, com a descompressão da coluna, com as técnicas de manipulação, tanto da ventosa, né, que é medicina chinesa, a liberação da crochetagem, que já é uma coisa mais moderna, associado com a quiropraxia, né, que também é de origem de medicina chinesa também. Incrível isso. Recomendo. Tá até meio, sei lá, meio aérea. Por isso que o paciente sai assim, meio tonto, meio aéreo. E até para a parte energética funciona, né? Porque você realinha a sua coluna e o nosso eixo energético é o eixo principal da coluna junto. Então quando você realinha ali a coluna, a sua energia vital ela flui mais fácil, a respiração ela funciona mais fácil. Então até para essa parte, né, energética, para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, síndrome do pânico, ele também ajuda. Né? Nem sempre eu vou usar a mesma técnica com todo mundo. Então se o cara tem hernia de disco, ele vai precisar mais da descompressão. Se o cara tem só uma subluxação, se o paciente tem uma subluxação articular, ele vai precisar mais desse reposicionamento que eu fiz com você. Então o tratamento teria traçado a partir da avaliação. Né? Então o ideal é a gente marcar uma avaliação. Dessa avaliação a gente consegue direcionar o tratamento, né? Seja com uma sessão só, para um caso desse igual o seu da costela, né? Que tem aquela subluxação articular, aquela dor, né? Que fica ali o tempo todo, a gente com uma sessão consegue resolver. Um paciente já mais com dor aguda, com um problema mais importante como uma hernia de disco, a gente tem que direcionar um tratamento mais demorado, porque a correção morfológica demora, né? Esse processo de descompressão demora. O ajuste articular é fácil, é rápido. Mas a descompressão e o ajuste morfológico é o que demora. Então, assim, a partir da avaliação a gente consegue direcionar. Esse paciente vai precisar de uma sessão, de 10 sessões ou de 30 sessões. Né? Depende do que ele vai trazer para mim, do que o corpo dele vai apresentar para mim durante a avaliação. Muito show. E convido agora o pessoal para vir aqui, né? Convidamos a todos que estiverem precisando, né? Pode procurar a gente aqui na Fisiocenter, né? Liga para cá ou entre em contato pela mídia, pela rede social. Né? Marque sua avaliação, seja para fisioterapia comum, seja para o tratamento comigo, para você que tem hernia de disco, que sente dor na coluna, né? Pode vir, né? Vem para cá que a gente vai te ajudar, vai corrigir essa deformidade aí, aliviar essas dores que você vem sentindo aí. Isso aqui é a ventosoterapia, é uma técnica chinesa de liberação miofacial. Então o que acontece? Quando o paciente chega, né, com dor referida na coluna, a gente primeiro faz alguma manipulação, geralmente quiropraxia, reposiciona a coluna, acerta o eixo articular e depois usa a ventosa para poder fazer a liberação muscular. Então, o que ela faz? Sempre que a gente tem alguma lesão muscular, a musculatura ela fica com sangue acumulado. Então, quando a gente bota a ventosa, com esse efeito de sucção, ela puxa o sangue para a pele, para a superfície. Então, ela libera, ela descongestiona essa musculatura, entendeu? Então dá um resultado bem legal. Quando o paciente sai, ele sente bem mais leve, a musculatura bem mais solta, bem mais relaxada. Então é uma das várias técnicas que a gente pode usar, né, dentro do tratamento para poder dar essa sensação de conforto para o paciente. Não dói, você sente uma sensação de queimação. Então assim, como você faz um empuxo, né, você puxa essa pele para dentro do cubinho. Então essa pele que entra, ela estica. Então é como se você estivesse puxando a sua pele assim, ó. Uma pele aderida que você sente a queimação naquele local. Essa queimação faz hiperemia, ela leva sangue novo para aquela área. Então é uma área lesionada, quando você estimula o seu corpo a levar sangue novo, o sangue chega com mais oxigênio, né, chega com nutriente. Então a recuperação celular naquela área ela é muito mais rápida. Esse é aquele que acende tipo um foguinho antes de Também, colocar? ele é tipo. A diferença é porque esse que acende foguinho, ele esquenta também a área local. Né? Esse não, esse a gente usa essa pistolinha aqui. O outro é mocha, que a gente chama. Só que esse aqui é com
Com essa bombinha aqui a gente aplica e faz esse processo de sucção. Então, ó, deixa eu tirar alguma aqui. Tá vendo? Como é que fica a pele? Ó, né? Só com a pressão. Então tudo que estava aqui dentro, aqui por baixo dessa musculatura nessa área, que tinha de sangue acumulado aqui, sangue com ácido lático, com nutriente que tem que ser dissolvido, que tem que liberar. Então tudo que está aqui, na hora que você bota essa ventosa, você faz esse efeito de input, de sucção. Então esse efeito de sucção puxa esse sangue para a superfície. Aí dali daquela área superficial, o seu corpo, o seu organismo consegue dissolver, consegue liberar isso com facilidade. Tem sido muito usado, voltou agora, você vê até na Olimpíada, atletas usando, Phelps usava muito isso. Então assim, até para recuperação, pós-treino, isso é bom, é legal. Então tem várias funções, serve para várias coisas. Tá vendo? Depois você vê, já vai ficar roxo essa área aqui que eu tirei. Né? Fica roxo e depois o corpo vai soltando. Roxo por quê? Porque tem sangue acumulado ali. Aqui é uma pomadinha que eu uso aqui no tratamento, que é a Tiger Balm. É uma pomadinha indiana. Ela tem efeito anti-inflamatório, cheira. Deliciosa. É a base de canela, isso aí, cravo, canela. Então eu uso ela para fazer qualquer tipo de liberação miofascial que eu venha fazer. O brachetagem também é um tipo de liberação miofascial. Então o que a gente faz? A gente usa o gancho, ó. Você vê quando eu passo, ele tem nódulos aqui dentro. Olha como é que o gancho salta aqui, que ele pula, ó. Esse pulo é o que? Nessa musculatura aqui que eu estou passando, ela está contraturada. Então, essa contratura aqui, a gente acaba fazendo a liberação para tentar soltar, liberar essa musculatura. Né? Sempre que você tem qualquer tipo de lesão associada, né, a face muscular e a pele, elas ficam aderidas uma na outra. Então, aqui era para a pele, a face muscular e a musculatura estarem divisando uma sobre a outra, né? Então assim, quando você tem lesão, o corpo ele vai depositando fibrina no local e aí a pele, a face e o músculo aderem. Então não tem esse escorregamento. Então isso causa bloqueio, causa dor, limita o movimento. Então quando você faz a liberação, você solta essas camadas e aí a mobilidade do corpo da coluna volta ao normal. Então assim, você usa esse gancho, né, que é o gancho da crochetagem, para soltar esses nódulos e para fazer a liberação miofascial. Cicatriz também é ótimo para poder fazer pós-parto. Fica aquela cicatriz enorme da cesárea, a crochetagem é boa para isso também, se libera a cicatriz.